no relato. A rede do homem negro. Gente, vamos aqui com o relato, né? Cadê os relatos dos capetas que aparecem aqui pra gente não chorar? Ai, credo. A rede do homem negro. Vamos lá. Olá, Ana. Este relato não terá nomes. Eu tenho 22 anos e sou de Campinas. Eu moro bem no interior, lugar típico de festa junina, de farra e de calma. Aquela viola boa na rede, enquanto come um churrasco bom. Enfim, eu sempre gosto de ficar na minha rede, por mais que seja muito precária. Eu moro numa zona bem afastada, que lá há uma lenda. Um homem negro que caminha à noite, exatamente às 4 da manhã, para matar bois e carneiros e atormentar a vizinhança. Eu já participei de caçadas a este tal ser, mas nunca houve sucesso. Um certo dia, eu fui com meu pai, aos meus 15 anos, caçar o monstro. Era umas 3:30 da manhã. Tava morto de medo. Como estava muito escuro, eu e meu pai, que estávamos juntos, caímos num barranco, pequeno, mas que doeu a bundinha. Eu e meu pai fomos parar perto da residência... Ah, tá. Sobrenome fictício. Dos Marqueses. Oi? Dos Marqueses. Que era o povo mais estranho e sozinho da zona. Do local. Eles nunca saíam, nunca conversavam e nem ao menos as pessoas os viam no mercadinho da zona para comprar. Da zona, parece que tá falando outra coisa. No mercadinho ali da área para comprar alguma coisa. Eu e meu pai continuamos a caçada dali mesmo. Entramos à residência dos Marquenses e, para nossa surpresa, havia um quartinho de lona. Peraí, esse é o mesmo relato do outro lá que contou? É bem parecido, só que o outro relato era longo. Havia um quartinho de lona preta, com um lampião. Parecia uma lona meio transparente e o lampião fazia sombra do que estava dentro da lona. E lá vimos um ser negro de uns 2 metros. Saímos correndo dali e nem o caçamos, com medo. Eu, depois de tomar um calmante, consegui dormir. Nessa cochilada, tive um sonho que parecia que estava no inferno. Sim, Ana, no inferno. Eu andava com muito medo, ouvindo gritos de horror e dor, e vi um ser negro à minha frente, de 2 metros, como o ser da residência dos Marquenses. Ele me disse algo como: "Você nunca está sozinho." Mas falou como se estivesse gemendo. Eu acordei, corri para o meu pai para contar e para passar para ir para o quarto do meu pai, eu teria que passar pela janela que dá vista à rede. E eu, passando por lá, vi, Ana, o ser negro, meio que virando pó. Ele deu um sorriso de lado, macabro para mim e desapareceu. Eu desmaiei e acordei na manhã seguinte. Contei tudo ao meu pai e ele colocou fogo na rede. Nunca mais vi o ser. Grato por ler e espero que tenha gostado do relato, assim como gosto do seu canal. Beijos, Ana. O que a rede tinha a ver com o homem? E parece aquele outro relato lá, lembra do cara que tinha povo estranho naquela casa, aí eles saíram caçar um bicho, quando chegaram lá tinha um quartinho que ele espiou e era o moço lobisomem, uma coisa assim, né? Existe mesmo isso? Lá era lá de Campinas. Esse era outro lugar. Ah, credo, vai saber. Deixa eu anotar. Pagando promessa, São Francisco de Assis, milagre felpudo. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, espero que estejam todos bem. Como não sei o horário em que este relato será lido, usarei uma saudação que vi numa rede social. Salve terráqueos! Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Como sei que prefere chamar de Fulana, sugiro então que me chame de Fulana, com PH, ok?
Chique. Acompanhe o canal desde o comecinho, desde os primeiros vídeos do Matheus e do blog, quando você nem queria aparecer na tela. Tenho muitos relatos, mas este é o primeiro que envio. Começo por ele por ser muito importante para mim. Na verdade, estou cumprindo uma promessa feita a São Francisco de Assis. Isso aconteceu em janeiro e fevereiro deste ano de 2020. Todos os nomes foram trocados, inclusive dos animais envolvidos, com exceção do nome do santo. Acho pertinente explicar algumas coisas para melhor entendimento. Se houver nomes, com exceção dos nomes dos santos, estarão trocados, inclusive dos animais envolvidos. Tenho 2 porquinhas da Índia, que são meus amores. São as coisas mais fofinhas que puder imaginar. Eu chamarei-as aqui de Branquinha e Marronzinha. Tentarei anexar foto e vídeo para que você possa vê-las. Bom, Branquinha é a mais velha, nosso tanquinho de guerra. Ela vai levando tudo no peito. Marronzinha espivitada, nosso jatinho, pois dizemos que ela não corre, ela se teletransporta. Ambas são criadas soltas pela casa, mas com segurança, ok? Sendo a sala o território escolhido por elas. Assim, interagem conosco o tempo todo. Quem tem porquinhos da Índia sabe que um problema muito comum e muito sério que eles podem ter, por causas diversas, é na dentição. Infelizmente, nossa Marronzinha acabou desenvolvendo esse problema. De repente, começou a emagrecer muito rapidamente, continuava pedindo comida e tentava comer, já que porquinhos são pequenas dragas de verduras e feno. Fazia muito esforço, mas não conseguia morder, nem mastigar. Ana, eu entrei em pânico. Eu cortava o meu coração ver que ela estava com fome, queria comer e não conseguia. Eu sei que muitos podem achar exagero da minha parte. Porém, quem tem um animalzinho sabe o quanto é difícil uma situação dessas. E não é qualquer veterinário que atende porquinhos da Índia. Precisa ser especializado em animais silvestres. A consulta também não é nada barata. Marcamos uma com urgência. O veterinário encontrou, durante os exames, um dente da Marronzinha que cresceu torto, gerando uma ponta que estava machucando sua língua. Possivelmente era esse o problema. Deu indicações para seguirmos e medicações para ela tomar, tentando evitar uma cirurgia dentária. Íamos tentar por uma semana. Em resumo, não funcionou. Voltamos a marcar veterinário urgente. Dessa vez não fomos ao consultório, fomos direto à clínica. Ela teria que passar pela cirurgia. Tivemos que assinar um termo de risco, pois a Marronzinha precisaria ser anestesiada, fazer radiografia e depois a cirurgia. Ela estava tão magrinha. Dei-lhe um beijinho e nossa fofinha foi levada para os procedimentos. Finalmente foi descoberto a verdadeira causa. Nossa jatinho estava com um dente bem torto que não se desgastava corretamente. Esse dente criou a tal ponta, como visto no consultório, e formou uma úlcera escondida por dentro da bochecha. Por causa disso, parou de mastigar corretamente e os dentes, que crescem continuamente, são 20 ao todo, cresceram empurrando as raízes até que elas forçassem o osso da mandíbula, quase gerando um abscesso. O problema estava escondido. A cirurgia desgastou completamente os dentes de trás. Ficaram rentes com a gengiva. Imagine o quanto deve doer. E ela já estava tão magrelinha. Chegamos em casa e foi bonito de ver a festa das duas ao se reencontrarem. A Branquinha veio esperar sua irmãzinha ser tirada da caixa de transporte, as duas chamando uma a outra. Passado o nervoso da cirurgia e a parte fofa da recepção, recomeçou a aflição. Marronzinha não queria comer, nem com seringa, nem papinha, nada. Fomos tentando uma coisa, outra coisa e outra, nada. O veterinário falou que teríamos que forçá-la. Tinha que comer. Bem, foi muito difícil. Conseguimos alimentá-la um pouquinho, mas com muito custo. Agora ela estava sem dentes, até que crescessem de novo.
Ela não queria seringa, não queria os remédios, tinha que ser forçada, com muito cuidado e delicadeza, tá? Mas forçada a se alimentar. Entende, Ana, que bate um desespero? Ah, sim. Assim seguimos até que meu marido desanimou. Disse que parecia que ela não ia se recuperar. Ele não sabia mais o que fazer. Numa hora em que eu estava tentando ver se conseguia que ela comesse ao menos um pouquinho, a angústia bateu mais forte. Estava com a marronzinha bem encostadinha em mim e comecei a chorar. Comecei também a fazer uma oração por ela, pensando na intercessão de São Francisco de Assis, protetor dos animais. Então puxei o celular do meu marido, que estava próximo, e busquei uma oração do santo, em favor dos animais doentes. Fiz a primeira que encontrei, fiz a primeira que encontrei em um site. Fiz com muita esperança. É o rabinho se coçando aqui. Fiz com muita esperança e lembrando de casos anteriores ouvidos no Assombrado, eu prometi, mesmo sabendo que não havia necessidade de promessa, que quando a minha porquinha se recuperasse, eu enviaria o relato do acontecido para o canal, divulgando assim a intercessão poderosa de São Francisco por nossos irmãozinhos de mais patinhas. Acabei a oração em lágrimas, é claro, e logo em seguida minha pig beliscou um pouquinho de alimento. Só um pouquinho, mas beliscou. Esse pouquinho me deu tanta alegria e esperança. Já era bem tarde e fomos dormir. Deitei e me veio a ideia de procurar algo na internet que desse uma luz. Eis que aparece logo no primeiro vídeo de um outro canal tudo o que eu precisava. Uma dica ótima com as seringas e mistura para papinhas. Veio em seguida mais um outro vídeo de um outro canal com outras boas ideias. Interessante que na manhã seguinte meu marido tinha um compromisso bem cedo. Quando saiu, eu ainda estava deitada. Ao voltar, sem saber nada sobre a oração e a promessa da noite anterior, ele veio me dizer que quando entrou e olhou para a marronzinha, ele a achou diferente. Parecia que tinha mudado da noite para o dia, que tinha recuperado a vivacidade e agora ele tinha voltado a acreditar na recuperação dela. Mostrei a ele os vídeos que eu encontrei e ele também adorou. Foram tão úteis que parecem ter sido enviados para nós. Dali em diante, nossa menina foi se recuperando, ganhando peso, voltando a mastigar devagar, até o dia em que abocanhou o petisco preferido dela, que não tinha mais comido, um pedaço de cenoura. Ali olhei aliviada, grata, cheia de alegria. E com a certeza que eu escreveria o relato para cumprir a promessa. Durante todo o tempo em que a Jatinho esteve em recuperação, a Branquinha teve uma paciência inacreditável com ela. Parecia entender que a irmã precisava de ajuda. Só quem viu para acreditar. Ana, eu sei que alguns vão achar que foi uma recuperação normal, que PDIs, porquinhos da Índia... que PDIs, porquinhos da Índia, podem ter uma recuperação mais demorada e complexa mesmo. Mas tudo começou a se resolver imediatamente após a oração. Para mim, foi meu pequeno milagre felpudo. E ver as duas bagunçando felizes é uma grande bênção. Agradeço a São Francisco de Assis por sua intercessão. Agradeço muito a recuperação da minha pequena. Cumpro aqui, com muita alegria, minha promessa. Tomara que também leve esperança e inspiração aos que precisarem de sua ajuda. Espero não ter me alongado demais e deixado o relato chato. Muito obrigada por tê-lo contado. Que Deus abençoe você, sua família e seus felpudinhos. Agora é só para mim, dá licença. Deixa eu só ver a fotinho delas aqui. Você tá aqui embaixo. Oh, meu Deus, é peluda mesmo. Parece uma almofada com a cabecinha. Tá, aqui é um videozinho.
Que gostoso. Bom, então um beijinho para as duas. Que bom que deu certo. Que legal, né? Que bom. Coisas boas acontecem. Tá vendo? São as pequenas coisinhas que acontecem no dia a dia, né? Vamos para o próximo relato. Ajudei habitantes de Sete Além. Sete Além aqui também? Olha lá, é um moço que nos conta, mas deve ter alguma bruxa aqui no meio. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulano, tenho 21 anos e sou de Minas Gerais. Bom, eu sou médium desde que me entendo por gente. Já tive várias experiências e pretendo contar essas experiências em futuros relatos. Mas essa que eu vou contar aqui foi a que me deixou mais intrigado. Eu acompanho o canal já tem muito tempo e acabei por conhecer Sete Além pelos vídeos e achei muito interessante. Sempre rezei para nunca ir para lá, pois eu morro de medo, mas rezar não adiantou muito. Eu tenho muitos sonhos premonitórios e viagens astrais. Geralmente são bem tranquilos, mas esse que vou contar não foi nada tranquilo. Eu estava doente quando isso aconteceu e com a vibração bem baixa. Deitei para dormir e apaguei. Me vi numa praça aqui da minha cidade, andando com os meus pais. Então eu avistei um casal de idosos bem peculiar, digamos assim, sentados num banco. Eles vestiam roupas muito antigas e estavam com uma expressão assustada. Eles estavam chamando a atenção de todo mundo pela aparência. Eu cheguei perto deles e simplesmente disse: "Vocês são de Sete Além, não é?" Eles olharam para mim e eu vi que não tinham feições comuns da nossa dimensão. A cabeça deles era mais redonda, os olhos bem maiores. Aquela senhora tinha os olhos azuis muito bonitos, já o senhor tinha os olhos completamente pretos. Assim que eu perguntei, a senhora me respondeu: "Geralmente são vocês daqui que vão parar lá, mas dessa vez fomos nós. Precisamos voltar e você é o único que pode nos ajudar." Ana, eu fiquei muito assustado. Como assim eu era o único que podia ajudar duas pessoas de Sete Além? A senhora me perguntou se eu e meus pais podíamos levá-los até a nossa casa, pois ela precisava de um ambiente tranquilo para eu ajudá-la. Concordamos e fomos andando. Chegando em casa, ela me disse: "Eu sou uma bruxa em Sete Além e não sou muito poderosa aqui, por isso eu preciso da sua ajuda. Guarde essa informação." Ela então me pediu para lhe dar as mãos, que eu saberia o que fazer. Assim que dei as mãos a essa mulher, uma energia incrível que eu nunca senti antes invadiu meu corpo e eu comecei a falar num idioma desconhecido, como se eu estivesse num transe e de repente os velhinhos sumiram. Minha mãe ficou muito assustada e disse: "Meu Deus do céu, o que acabou de acontecer aqui? Fulano, o que você fez?" E assim que ela perguntou, a senhora incorporou em mim e disse: "Muito obrigada por terem nos ajudado. Chegamos no nosso mundo. Vocês serão sempre bem-vindos aqui." E desincorporou. Assim que isso aconteceu, eu acordei do sonho e estava no meu quarto. Ainda era de noite. Ana, sobre a informação da bruxa que eu pedi para guardar, é por conta do seguinte. No relato que eu enviei anteriormente, eu expliquei que já tive vários sinais por sonhos de que eu fui uma bruxa em alguma vida passada. Se esse ocorrido dos velhinhos tivesse sido mais do que um sonho, será que a mulher, de algum modo, sentiu essa bruxa em mim? Será que essa bruxa passada quer despertar em mim? Só sei que nada sei e fiquei muito intrigado com isso. Às vezes sim, não é? Pode ser, é isso que você sentiu? Talvez seja exatamente isso, né? Mas aí vai de você aí.
Olha só, e não é o primeiro relato que fala de bruxa em Sete Além, né? Eu também me lembro vagamente de um outro aqui que O rapaz da manutenção ficou assustado. Oi, Ana, vou contar um relato curtinho e engraçado que aconteceu na minha casa. Eu moro no norte do país, em Macapá, no Amapá. Como é uma região muito quente, é comum as casas possuírem centrais de ar. Meu sonho. No mês passado, a minha mãe chamou um rapaz para fazer a limpeza da central que fica no quarto dela. Ele retirou o aparelho e foi para a área externa da casa para realizar a manutenção. Mas os equipamentos dele começaram a sumir. A minha mãe precisou emprestar uma chave de fenda nossa porque ele não achava as dele. Quando ele terminou a manutenção, a minha mãe foi pegar o dinheiro e encontrou a chave de fenda dele no quarto dela e a devolveu. E o rapaz disse: Meu Deus, essa casa tem misura em plena luz do dia. Misura. E foi embora muito assustado. Minha mãe e eu rimos muito do ocorrido, mas eu acho que ele nunca mais vai querer nos atender. Obrigada por ler, vou mandar outros relatos assim que eu tiver um tempinho para escrevê-los. Beijos, beijos. Misura acho que é visão, coisa sobrenatural, não é? Alguém me falou isso aqui um dia. É. Agora tem. A amarração da Maledite. Olá, Ana. No relato que vou contar aqui, os nomes já estão trocados, então pode falar os nomes. Este relato não é meu, é de uma amiga minha. Ela me pediu para mandar para vocês. Vou narrar em primeira pessoa da forma que a minha amiga contou. A amarração da Maledite. Tudo começou quando eu estava no 8º ano. Nessa época, eu tinha várias amigas e uma delas era a Maledite, conhecida por passar o rodo na escola. O pior é que ela sempre fazia questão de namorar os meninos que eu gostava. Sempre foi assim. Mas eu era boba, eu não ligava. Até que um dia eu comecei a ligar e percebi que ela não era uma amiga de verdade. Descobri que ela sempre falava mal de mim, mas enfim. Um dia eu decidi me vingar. Estava com tanta raiva que acabei começando a namorar com um ex dela. Foi aí que eu cutuquei a onça com a vara curta. Ela veio com paus e pedras me atacar e disse que a partir desse dia eu estava ferrada. Eu ri da cara dela e duvidei, afinal... vou mostrar. Eu ri da cara dela e duvidei, afinal, o que uma rapariga como ela iria fazer contra mim? Não deu outra. A partir desse dia, tudo ficou monótono demais. Os meninos da minha sala sempre me chamavam de bonita, etc., assim como tinha um menino da minha rua que sempre me jogava várias cantadas e do nada tudo isso acabou. Mas ignorei e achei que não era nada. Quando eu estava no 1º ano do ensino médio, me mudei de escola e fiz amizades novas. Amizades que levo até hoje. Éramos um grupo de 5 amigas. Sempre que íamos em festas, elas conversavam. Na época, era conversar mesmo, tá? Com vários meninos e nenhum chegava em mim. E em todos que eu chegava, eu recebia um não. Então, todas as minhas amigas receberam confissões e começaram a namorar. Confissões? Todas as minhas amigas receberam confissões e começaram a namorar. E eu sempre fui ficando para trás. E assim se passou o 1º ano. Já no 2º, eu me sentia sozinha. E até que um dia, eu indo para a escola, encontrei a Maledite e fiz questão de cumprimentá-la. Eu disse apenas um oi. E ela me respondeu: Como está indo a sua vida amorosa? Eu fiquei confusa e respondi: Mal. Por quê? Então ela riu e soltou uma gargalhada e fez uma cara de má. Eu senti muito medo. Então, depois de muito tempo rindo, ela disse: Então realmente está funcionando. Ela se virou e foi embora.
Eu fiquei confusa e fui para a escola mesmo assim. Chegando lá, encontrei minha amiga Maria e contei para ela o incidente. Na mesma hora, ela entendeu e me disse: Amiga, você tem que ir a um centro urgentemente. Eu fiquei super assustada, pois nunca acreditei muito nessas coisas, mas graças a Deus a minha amiga Maria sabia como me ajudar. No mesmo dia, quando saí da escola, Maria me passou o endereço e eu fui sozinha. Fui com medo, mas pelo menos fui. Chegando lá, fui direto a uma senhora que me fez sentar em uma mesa. Lá ela fez um procedimento muito estranho, como pegar um pouco de um determinado creme e passar na minha mão. Depois disso, contei o que tinha acontecido e a senhora, na mesma hora, acariciou minha mão e disse: Jovem, eu vou tentar resolver seu problema, mas antes vou te explicar o que está acontecendo. Te jogaram uma amarração, algo bem forte. E pelo que você contou, essa amarração é para você ficar sozinha para o resto da sua vida. Eu fiquei assustada e me lembro de ter chorado muito. A senhora então me pediu para ficar calma, que ela ia resolver. Mas para isso ela precisava de algo que pertencesse à Maledite. Então, no dia seguinte, eu esperei a Maledite no caminho, que eu sempre fazia, e ela apareceu. Tentei puxar assunto com ela, mas ela simplesmente me ignorou e continuou andando. Então eu corri na direção dela, grudei minha mão no cabelo dela e arranquei alguns fios. Eu lembro que eu corri, mas corri tanto que cheguei na escola em menos de 5 minutos. Depois voltei na senhora e lhe entreguei o fio de cabelo. E ela foi até o que parecia uma mini cozinha e fiquei esperando. Eu, infelizmente, não sei o que ela fez com aquele cabelo, pois eu não vi. Mas a senhora apareceu com uma toalha branca molhada na mão e me pediu para tirar a blusa e ficar apenas de sutiã. Depois de eu tirar, a senhora passou aquela toalha úmida em mim e eu senti algo muito estranho. Meu corpo estava gelado, o ambiente estava gelado e meu coração acelerava. A senhora disse: Aguarda mais um pouco que está quase no fim. Foi só a velha terminar de dizer isso que eu senti a minha pele queimar, ardia e o meu coração estava cada vez mais acelerado. Eu achei que eu fosse morrer. Por um segundo passou na minha mente que a velha ia me matar e que não existia nada de amarração. Mas depois de algum tempinho, tudo voltou ao normal. A velha me mostrou a toalha que antes era branca, agora estava amarela. Fui para casa com uma leveza no corpo. Eu me sentia outra pessoa. No caminho, eu peguei meu celular e liguei para Maria para agradecer. E ela simplesmente disse: Amiga, você tá ficando doida. Eu não sei do que você tá falando. Que senhora é essa que você tá falando? Gente, a minha amiga tinha esquecido de tudo? Depois disso, eu me pergunto o que é que aconteceu então? Como que ela pode ter esquecido? Ou será que era minha amiga Maria de verdade ali ou era algo além disso? Hoje em dia, eu tenho 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um de 3 anos e uma de 9 meses. Eu não sei o que aconteceu. Minha amiga, até hoje, me chama de maluca e fala que foi um sonho. A senhora que me ajudou simplesmente sumiu. E a Maledite hoje é casada e é evangélica. Mas sempre que me encontra na rua, me olha de uma forma que me dá arrepios. Então, esse foi meu relato, no caso, relato da minha amiga. Espero não ter ficado muito confuso. Beijos. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo relato. E vai ver que foi uma forma de te ajudar, mas que para você confiar na palavra, aquilo apareceu para você como se fosse a sua amiga. Porque se aparecesse talvez como uma outra pessoa, você não fosse confiar e não fosse atrás. Mas como ela disse, ela indicou, aí você foi atrás e sei lá, era para te salvar mesmo disso. Vamos lá. A anjinha que uma vez me salvou seria minha filha numa outra vida ou minha futura filha? Olá, Ana. Hoje eu vim contar um relato curto, mas muito interessante, até meio estranho.
Bom, há um mês comecei a trabalhar na usina daqui da minha cidade, trabalho no carregamento e pego das 11 da noite às 7 da manhã. E nesse dia cheguei, meu encarregado, que aqui chamarei de Marcos, me disse que não havia muitos caminhões e que seria tranquilo. Bom, então lá para 1 da manhã não tinha mais nada para fazer e resolvi tirar um cochilo. Foi quando eu dei por mim e estava no meio da roça, onde os trabalhadores ficavam trabalhando de dia. Então andei até chegar a uma ponte que diziam que um velho funcionário foi assassinado lá. Parei alguns minutos lá para fumar um cigarro, então ouvi gritos de ajuda vindo do córrego, debaixo da ponte. Fui ver o que estava acontecendo, mas não havia ninguém. Então alguma coisa me puxou e começou a me afogar, e eu tentando lutar para escapar. Então, quando eu já estava desistindo, eu vi uma luz e a garota que havia. Eu vi uma luz e a garota que me salvou em plena luz do dia, há alguns anos, apareceu e disse pra coisa: deixa o meu papai em paz. E não, Ana, eu não ouvi errado, ela disse papai, com todas as palavras, lembrando que eu não tenho filhos. De repente, se converteu em fogo, Ana. Eu só desmaiei. Quando acordei, era 5 da manhã. Estava no mesmo lugar que eu tinha tirado o cochilo, dentro da usina. E se as minhas roupas não estivessem molhadas, eu acharia que tudo não passou de um sonho. Eu só não sei como eu fui parar na roça. E um amigo disse que me procurou por horas e ainda perguntou onde eu estava. Bom, esse é meu relato. Obrigada, abraços a você, o Matheus. E esse sorteio que foi outro dia, né? Você dormiu num lugar, acordou no outro, aconteceu tudo isso, depois você apagou e voltou para cá? Alguma coisa tentou te afogar e essa menina... Bom, se ela falou papai, pode ser bem ser de outra vida, né? Que tá aqui protegendo, mas que loucura, mais estranho não é a menina surgir ou você sair de um lugar e parar no outro e ainda tá com a roupa molhada, então foi mesmo. Não foi só no astral. Um sonho, alguma coisa assim. Deixa eu anotar aqui. Que eu contei. Bom, próximo relato. A sombra buraco negro. É uma moça que nos... Não, é um moço, um rapaz que nos conta. Eu vou contar aqui a história em que eu vi uma sombra que se destacava na mais pura escuridão, entendeu? É aquela sombra que é mais escura que o próprio escuro. Eu moro na minha casa já faz 4 anos. O condomínio onde moro é cercado por um muro e da janela do meu quarto, que é no 2º andar do apartamento, dá para ver o outro lado do muro, quase que claramente. O outro lado é um pântano e só tem mato, mas não de uma maneira densa. A rua que dá entrada para os condomínios é mais ao fundo. Eu tenho costume, às sextas e finais de semana, passar a noite jogando videogame, acredito, jogando jogos e ouvindo os relatos. Todos os dias, às 10 da noite, as luzes do condomínio são desligadas, sobrando apenas as luzes dos postes da rua, do lado de fora do muro. Como assim? Por que 10 horas da noite desliga a luz do condomínio? Bom, eu estava jogando tranquilo, minha mãe já tinha ido deitar, eu estava sozinho, quando por volta de umas 2 da manhã, eu senti uma forte sensação de estar sendo observado de fora da minha janela. Fui verificar e vi ali uma sombra enorme, maior que o próprio muro, que deve ter uns 2,5 metros de altura. Aquela sombra era tão densa que se destacava na própria escuridão
e engolia toda a luz ao seu redor, como se fosse um buraco negro. Essa sombra não tinha rosto, mas eu sabia que estava olhando direto para mim. Ela saiu do mato, passou pelo poste, demonstrando que a luz não lhe atingia e o espaço ao redor dela se distorcia. A sombra pulou o muro sem muita dificuldade e se aproximou de mim. Eu, congelado de medo, apenas orava para tudo aquilo acabar e observava a aproximação dela. Foi quando ela, de repente, parou, observou uma luz forte que a escuridão dela não engolia e entrou, foi mata adentro. E eu voltei a me mover. Pisquei os olhos e aquela luz sumiu também. Fechei a janela, orei e fui dormir. Logo de manhã falei disso para os meus amigos e para minha família, mas ninguém acreditou em mim, até zombaram de mim. Cheguei até a pedir as imagens das câmeras de segurança, pois a minha mãe e eu somos amigos do síndico. E realmente não houve nada. Eu não sei lhe dizer o que era, mas posso afirmar que tinha entre 4 a 5 metros de altura e havia ali uma aura muito escura. O que deve ter sido esse ser? E a luz que eu vi e ninguém mais viu e não era engolida por ele? Era um anjo? Talvez sim. Não, credo, estava adentrando ali, aquela luz veio e afastou. Nossa, ver tudo isso é muito interessante, quer dizer, dá um medo pra caramba, mas é interessante presenciar um lance sobrenatural desse jeito. Mas o que aquela sombra estava fazendo entrando ali? Por quê? O que era? Povo das sombras? Algum outro ser? Deixem aí nos comentários. Próximo relato é O Bilhete Mágico. Vamos ver? Olá, Ana, meu nome é Fulana e vou contar para você um relato que aconteceu com o meu marido quando ele tinha por volta de 13 anos de idade. Hoje ele tem 40 anos. Pode ler tranquila, não citarei nomes. Bom, Ana, conversando com meu marido sobre coisas um tanto estranhas que aconteceram comigo, ele se lembrou de algo que aconteceu com ele. Ele me contou que quando tinha por volta de 13 anos, ele saiu de casa pela manhã. Ele não se recorda o motivo, acha que estava procurando algum trabalho. Ele só se lembra que saiu de manhã e passou o dia na rua, e à tarde foi à estação de trem para voltar para casa. Mas ele não tinha dinheiro para comprar o bilhete e pegar o trem. Então ele pretendia pular o muro da estação e tentar pegar o trem escondido. Ana, na época era comum as pessoas pularem o muro da estação para pegar o trem sem pagar. Bom, ele ia fazer isso, mas havia muitos guardas na plataforma e ele não conseguia pular o muro para pegar o trem. Então ele sentou na escada em frente à estação e lá ficou de cabeça baixa, pensando como faria para voltar para casa, pois era muito longe para ir andando. Ana, ele disse que continuou sentado de cabeça baixa por um bom tempo, até que passou uma pessoa que ele não viu o rosto por estar de cabeça baixa. Passou a mão na cabeça dele e disse: "Jesus te ama", e foi embora. Meu marido, como muitas pessoas, não ligou para o que a pessoa falou e continuou lá sentado de cabeça baixa, até que, de repente, um pequeno papel chamou a atenção dele. O papel vinha voando com o vento na direção dele. Voou, voou e parou do seu lado. Ele pegou o papel e era um bilhete de trem. Ele olhou para os lados para se certificar de que não tinha dono, não viu ninguém. Então ele levantou, foi até a entrada da estação, perguntou ao guarda se aquele bilhete era válido. O guarda disse que sim. Ele entregou o bilhete para o guarda, entrou na estação, pegou o trem e voltou para casa. Ana, esse relato não é assustador, mas acho que um anjo ajudou meu marido naquele momento. Ana, sou muito sua fã, não perco um relato, você até já leu um relato que te mandei. Um grande beijo, fique com Deus e obrigada por contar meu relato. Eu que agradeço por compartilhar um relato bonito desse também. Que legal, olha só como as coisas acontecem. Muito bom.
caixinha de presente. Olha lá. Deixa eu contar relato. Eu falei que, olha, só encostou, já vou aproveitar e ficar por aqui mesmo, né? Então, preciso mexer no mouse. Foda-se. Eu quero ficar dormindo, então deita aí. Mas se eu pôr aqui, ela vai subir no teclado. Ah, não, deitou ali, deixa ali então. Vamos ver mais um relato. Aqui, ó, relato da minha infância. Olá, Ana e Matheus, meu nome é Fulana, tenho 23 anos e moro no interior de São Paulo. Hoje eu decidi contar a história da minha infância para vocês. Desde que me entendo por gente, eu fui uma criança extremamente sensível e amedrontada. Aos 4 anos, me lembro de ter pesadelos muito vívidos, que se repetiam por várias noites. Lembro-me de orar muito e ler muito a Bíblia, junto da minha mãe, em busca de algum conforto. Eu acordava com a impressão muito forte de que havia algo em meu armário que me observava todas as noites. E eu tinha certeza de que aquilo eventualmente me mataria. Eu relatava isso para os meus pais com frequência. Alguns anos se passaram e então, por volta dos meus 10 anos, uma nova criança passou a estudar comigo em minha sala. O nome dela, que altero agora para preservar sua identidade, é Ágata. Ágata era uma garota diferente em muitos sentidos, pois ela dizia abertamente que a sua mãe praticava magia negra e alegava também já ter praticado os jogos do compasso e do copo para evocar espíritos. Me aproximei de Ágata e então fui passar uma tarde em sua casa. Naquele dia conheci um livro de magia negra ao vivo e senti muito medo de toda a sua casa, que era escura e possuía um quadro que eu muito temia no corredor. Nele havia uma garota e ficava a impressão nítida de que ela nos observava. Além disso, era palpável toda a energia pesada do ambiente. Naquele dia, Ágata me apresentou ao jogo do compasso. Eu aprendi e gostei, e passamos a realizá-lo todos os dias, inclusive nos intervalos do colégio, sem se importar em pedir para sair do jogo para terminar. Em uma das sessões, eu fiquei impressionada ao conhecer um espírito com o nome da minha mãe, Fulana. Não sei se está trocado. Depois disso, Ana, tudo em minha vida tendeu a piorar. Passei a ser atormentada diariamente por imagens de vultos, passando a sensação corriqueira de não estar só. Até que, em uma noite, o episódio mais assustador da minha vida aconteceu. Era hábito meu ficar na sala, sozinha, assistindo desenhos até por volta das 10 horas da noite. Horário que eu iria, então, até o quarto dos meus pais, desejar boa noite para ir para o meu quarto dormir. Para acessar os quartos, Ana, era preciso caminhar por um longo e escuro corredor com um grande espelho no final dele. Os quartos ficavam exatamente ao final do corredor. Comecei a caminhar no corredor, olhando no espelho para o meu próprio reflexo. A caminho, então, do quarto dos meus pais, foi quando vi, já um pouco mais da metade do corredor, o reflexo de um homem extremamente pálido, com cabelos muito negros, vestes antigas e com tons predominantemente branco e marrom, olhos vermelhos e dentes pontiagudos. Ele vinha flutuando em minha direção, com os dentes à mostra, num sorriso torto. Virei-me para ter certeza do que eu via e ele continuava lá. Foi então que eu corri o mais rápido que pude até o quarto da minha mãe, no qual me fechei e, desesperada, implorei que rezasse comigo. Continuei dia a dia com pequenas imagens. Certo dia vi um homem correndo no corredor de casa e o susto foi tanto que fiz com que a minha mãe acreditasse que um ladrão havia entrado em casa. Checamos todos os lugares e não havia ninguém. Num outro episódio, estava na casa de uma colega minha, somente eu e ela, e subíamos as escadas.
a caminho de seu quarto. E ela já estava no topo e eu no começo, quando a minha visão desapareceu, ficando num breu completo, como se tivesse apagado as luzes. E um homem de cabelos também escuros, pálido e de olhos vermelhos, mas dessa vez não era o mesmo. Ele apareceu na minha frente, poucos centímetros do meu rosto. Logo tudo se reacendeu e a imagem desapareceu. Eu estava paralisada na escada e a minha amiga veio até o meu encontro ver o que acontecia. Rezamos muito juntas nesse dia. A partir daí, passei a desenvolver comigo uma oração. Sempre que ouvia um barulho ou via uma sombra, eu dizia em voz alta: "Você não é bem-vindo, vá embora." E rezava comigo mesma, me trazendo mais tranquilidade. Um dia vi a minha mãe e passei a conversar com ela. Ela não me respondeu e logo sumiu. E eu fui à sua procura. Quando mencionei para minha mãe por que ela havia saído e não tinha me respondido, ela, surpresa, me contou que nunca estivera no lugar que eu havia mencionado. Tampouco havíamos conversado. Alguma coisa naquele dia assumiu a aparência da minha mãe. Tornei-me assídua em minhas orações e afastei-me, depois disso, de tudo aquilo que me trazia às trevas. Não pratiquei mais o jogo, afastei-me de Ágata e as coisas se tornaram mais tranquilas. Uma noite de sábado, sozinha... alguns anos se passaram e eu, já com os meus 16 anos, estava, como de costume, passando um final de semana sozinha em casa. Eu tinha sonhos de que havia um demônio no escritório da minha casa, que ficava logo ao lado da sala. Uma noite de sábado, sozinha, fiquei apavorada com a sensação de que havia algo ruim no escritório. Fiquei tão assustada que mal consegui caminhar para o meu quarto, pois teria que passar pelo corredor onde o episódio mais assustador aconteceu. Mais cedo, havia colocado um colchão no chão, bem no centro da sala. Com medo, me enfiei embaixo das cobertas nesse colchão e torci para dormir logo. Foi quando imagens assustadoras começaram a brotar em minha cabeça e eu não tinha controle sobre elas. Imagens relacionadas ao que havia no escritório. Então o ventilador que girava acima de mim despencou bem no meu colo. Estava tão assustada, mas eu não queria transparecer para aquilo que me perturbava. Tentei manter a calma, orando, tirei os restos do ventilador de cima de mim e depois me deitei para dormir. Graças a Deus eu não me feri. Pouco tempo após essa história, eu me mudei de casa e com isso parece que os problemas ficaram para trás. Eu não vejo mais nada, não vivenciei mais nada desde então, mas o medo é recorrente e acredito que em decorrência de tudo isso e outros fatores em minha vida, desenvolvi ansiedade diagnosticada que se agravou em síndrome do pânico. Nunca deixarei de temer. Não sei se pelas marcas que tudo isso me gerou ou se porque posso sentir que algo veio da casa na qual morava e ainda espreita, esperando um momento de fraqueza. Olha, como alguém disse aqui, existem casas assombradas e pessoas assombradas. Essas pessoas assombradas, na verdade, eu acho que elas têm uma maior sensibilidade, podem ver tanto coisas boas quanto coisas ruins, e talvez tenha que aprender a lidar com isso, para não deixar as coisas ruins se achegarem tanto, sabe? Não sei, eu penso nisso. Não sei, só sei que foi assim. Deixa eu anotar que eu contei isso aqui. O que é curto, posso ler mais de um. O que tinha no quintal? Olá, Ana, vou contar, não sei se é um moço ou uma moça. Vou contar um relato curto que você pode contar como bônus, os nomes já estão trocados. Certa vez, estava na casa de uma amiga e ela foi de carro me deixar em casa. Estávamos eu, ela e o filhinho dela, e eram umas 11 horas da noite. Ao pararmos em frente à minha casa,
ela começou a insistir. Vamos dormir em casa, para de ser chata. Eu e o Lucas vamos dormir sozinho e tal. Mas eu não queria. Até que ela falou, tá bom, eu não vou insistir mais. Entra que eu vou ficar te olhando. O portão é de grade, então dá para ver a casa. Enfim, entrei, bati na porta da sala, nas janelas e nada. Não tinha ninguém em casa. Voltei pro carro e falei, não tem ninguém, eu vou ter que dormir na sua casa. Nós continuávamos paradas na frente de casa enquanto eu ligava para minha mãe para ver onde ela estava e para avisar que eu ia dormir na casa da minha amiga. De repente, enquanto eu prestava atenção no meu celular, minha amiga bateu no meu braço e disse, o que é aquilo? Apontando para a garagem onde estava o carro do meu pai. Foi quando uma luz verde, bem fraquinha, começou a sair debaixo do carro e a luz foi ficando mais forte, clareando o quintal inteiro. E eu e ela olhamos uma para a outra, tentando entender o que estava acontecendo, até que a luz foi enfraquecendo e apagou. Minha amiga ligou o carro com medo e saímos. Aí ela falou, vamos dar a volta no quarteirão e parar em frente à sua casa de novo? Ela parou e ligou o farol do carro bem alto, mas não vimos nada. Minha amiga acha que aquilo era uma lanterna e que tinha gente em casa. Mas eu acho que não, pois mesmo uma lanterna grande não ia fazer tanta claridade daquele jeito. E era uma luz verde, não uma cor normal. Enfim, ligamos para o meu pai, mas ele não acreditou muito. PS, o carro do meu pai estava na garagem, pois eles estavam na casa de um amigo que é perto da nossa casa. Por isso eles foram a pé. Enfim, o relato é esse, espero que gostem. O que será essa luz verde? Lembrando que a minha sogra disse que quando ela era criança, eles estavam lá no sítio e de repente uma luz verde iluminou toda a parte de fora da casa. Elas entraram em casa, fecharam a porta e ainda era possível ver a luz verde entrando por debaixo da porta. E diz que era um verde, igual essas lâmpadas que ilumina coqueiro, sabe? Para decoração, assim. Vou espirrar. Bem verde. Você queria que eu apagasse as luzes? É, para mostrar a luminária. Vamos lá, vamos mostrar. Será que chega no 150? Quase, tá lá perto de 120, talvez não chegue, hein? Quem escolhe pode levar 2. Sente aí. Vou acender depois, ó. Ei! Essa tá meio feia, tá cheia de dedos. Essa aqui está meio cheia de dedos, tá? Mas vai uma novinha, não exatamente essa, tá? Essa aqui a Penélope pegou um pouquinho. Essa é a nossa, que fica aqui de demonstração. É, ela fica aqui. A gente aqui. não abre todo dia uma pra trazer aqui. É, gente, a gente pega as demonstrações, depois a gente manda uma novinha, fechadinha, embaladinha, tá? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.